No vídeo de hoje eu não vou responder uma pergunta polêmica, eu vou responder 3 perguntas polêmicas. E o total das 2 mãos dá 6. Então vamos tirar uma mão e vai ficar uma goiaba. E ó, ouça o que eu tenho para dizer para vocês e depois escreva a sua opinião nos comentários, beleza? Buenas, pessoal! Sejam todos bem-vindos à Dimensão Literária. E já, sem delongas, vamos à primeira pergunta polêmica. Autores têm o direito de continuar publicando séries mesmo que a qualidade caia ou deveriam parar no auge? A minha resposta, seguindo a lógica, obviamente, seguindo tudo aquilo que eu acredito ser o certo, seria fazer eles parar no auge. Não tem coisa melhor do que você terminar uma série, uma saga que tem um final assim sensacional, que não tenha muita enrolação. O problema é que tem uma questão aí pontual, uma pequena questão. Estou aqui, não sei se vocês estão entendendo as mensagens subliminares que estão no vídeo, mas tem uma questão pontual que é o dinheiro. Meus amigos, minhas amigas, imagine uma série que está fazendo muito sucesso e tem somente 3 livros escritos, com um final que já está ali roteirizado pelo autor ou pela autora, e não precisaria mais ter nenhum livro de continuação, poderia encerrar a série nos 3 livros, uma trilogia, olha que coisa bonita. Mas aí você percebe que aquela série está gerando muito dinheiro. E eu acho que isso acaba motivando os autores, as autoras a escrever mais. Mas também não vamos colocar a culpa somente nos autores e nas autoras, porque eu tenho certeza que talvez aí 90% deles gostariam de encerrar uma série no auge. Mas os contratos que eles têm com as editoras talvez os proíbam de encerrar uma série quando eles entenderem melhor. Mas sim quando a editora entender melhor. Porque é óbvio, uma série que se prolonga por mais tempo tende a dar mais dinheiro às editoras. Eu nunca me esqueço, por exemplo, do seriado Lost. Quando eu comecei a assistir o seriado Lost, eu ouvi uma notícia na época lá que dizia que o seriado era para ter somente 2 temporadas. Só 2 temporadas e encerrar. Mas o negócio teve uma audiência tão grande, que parece que os produtores solicitaram, de uma forma meio coercitiva, talvez, aos roteiristas para que prolongassem a série. Bom, aí nós vimos o que aconteceu. A série, pra mim, tá? Minha opinião aqui, meio que se perdeu. Nossa, começou uma viagem naquela série, parece que os roteiristas estavam sob efeito de alguma droga alucinógena quando estavam escrevendo os episódios. Porque a ilha começou a sumir, começou a aparecer, o pessoal tinha morrido, mas não morreu, e aí voltou pra nossa realidade, foi pra ilha, aí a galera que voltou queria voltar pra... Cara, assim, mas foi uma zona de conflito, de confusão, de ideias ali, uma miscelânea de informações que pra grande maioria das pessoas que acompanhavam Lost, que bastaria uma explicação simples para um grande final, um final épico, acabaram enjoando da série. Não enjoando, mas assim, perdendo o interesse pela série, abandonando a série. Eu fui até o final, tem muita coisa ainda que tá em aberto pra mim no Lost. Eu sei que tem um site aí que explica tudo. Tudo que aconteceu que não tem resposta que não foi dado resposta no próprio seriado, esse site explica. Eu não vou conseguir passar pra vocês o link, teria que fazer uma pesquisa aprofundada na internet, porque eu lembro que na época que eu assisti o Lost, que eu encerrei de assistir os episódios, eu fui pesquisar sobre o seriado e aí eu encontrei esse site que falava um pouco sobre a história e complementava várias lacunas em aberto que tinha no seriado. Mas mesmo assim, mesmo com as explicações, fica uma coisa, nossa, uma viagem total, enfim. O fato é que, por dinheiro, por questões financeiras, o seriado Lost se prolongou mais do que devia. E eu não duvido que algumas séries de livros, algumas sagas, aconteça exatamente a mesma coisa por conta dos contratos que os autores, as autoras têm com as editoras, e as editoras têm interesse, obviamente, no cifrãozinho caindo lá na continha deles. Então a minha resposta seria, sim, os autores deveriam, as autoras deveriam parar no auge, mas a gente sabe que por questões paralelas, isso é pouco provável. Próxima pergunta polêmica. Ler em e-book ou audiobook tem o mesmo valor que ler um livro físico? É óbvio que não. É claro que não. Veja bem que eu disse que não tem o mesmo valor. A pergunta é, tem o mesmo valor? Eu digo que não tem o mesmo valor. Pode ter um valor maior ou um valor menor, mas não tem o mesmo valor do que você ler um livro físico. Até os estímulos são diferentes. É claro que o e-book se assemelha muito ao livro físico, né, na questão dos estímulos. É o estímulo visual. Mas o audiobook é outro tipo de estímulo. É audição. Você não tem como comparar que seja o mesmo valor de um livro físico. Então a resposta é não, não tem o mesmo valor. Mas é óbvio que aqui eu não vou dizer para vocês que eu acho que o livro físico tem muito mais valor do que o audiobook e o e-book. Desculpa, pessoal, é o meu coração falando agora, tá bom? Próxima pergunta polêmica. Livros digitais vão substituir completamente os livros físicos no futuro? Olha, se depender de mim, não. Eu já ouvi, inclusive, pessoal, acho que foi na Suíça, se eu não me engano foi na Suíça, algumas escolas, ou todas as escolas, Suíça ou Suécia, eu não sei, eu sempre confundo a Suí ou a Sué, eu não sei qual das duas, mas eu sei que numa das duas, as escolas que digitalizaram o seu material
material estão voltando atrás para o papel. Estão reformulando, trocando tudo que foi transformado do papel para o digital, estão voltando do digital para o papel, porque eles perceberam que os eletrônicos estavam influenciando negativamente os jovens, as crianças lá no local. Muito pela questão assim do vício, né, em ficar eletrônicos, e também porque as crianças, obviamente, tendo acesso a um eletrônico para ler materiais da escola, é óbvio que no acesso eletrônico eles conseguiam ter acesso a joguinhos. Então eles começavam a dispersar, o foco não estava mais tão direcionado, eles estavam com pouca atenção, então eles estão voltando pro papel. Esse é só um pequeno exemplo que eu trago aqui para dizer para vocês que eu acho que não, jamais o livro físico vai ser substituído completamente, a ponto de dizer, olha, não precisamos mais publicar edições impressas em livro físico porque as pessoas não estão mais comprando. Não, eu acho que sempre vai ter interesse por livros físicos, em todas as gerações. A minha filha, por exemplo, que já é a nova geração aí, que tá chegando, que já chegou, aliás, gosta de livro físico. Ela não tem nenhum mínimo interesse de ir para o livro digital. Talvez por influência do pai, pode ser. Então eu acho que esse sentimento de ter livros físicos vai se renovando a cada geração. E eu acho que não vai ser substituído completamente. É claro que, né, pessoal, nós não podemos tirar o mérito, jamais. Eu prefiro o livro físico, vocês sabem, mas eu não tiro o mérito, eu não tiro as vantagens, eu não tiro as facilidades, eu não tiro ou eu não deixo de reconhecer a importância do e-book e a importância do audiobook. Mas mesmo com essa importância toda, mesmo com essa influência que está tendo hoje nas novas gerações e até as gerações antigas, eu acho que substituir completamente não vai acontecer. E finalizamos, pessoal. 3 perguntas polêmicas respondidas aqui para vocês, mas é óbvio que chegamos ao momento de eu pedir para que vocês coloquem a sua opinião, as suas opiniões nos comentários sobre as 3 perguntas. O que vocês acham? Qual é a visão de vocês sobre elas? Qual é a resposta que vocês dariam para essas perguntas? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.